Vocês já pararam para pensar que a humanidade, empatia, ética e moral são os grandes limitadores para os feiticeiros não alcançarem, em sua grande maioria, o poder de uma maldição? Motivo esse que faz com que a maldade intrínseca às maldições lhe concedam um grande poder, além de tornarem reais as existências das calamidades, como o próprio Ryomen Sukuna. Seria então a grande fraqueza dos feiticeiros o amor, a empatia, a compaixão e humanidade? Bom, é isso que iremos abordar aqui nesse vídeo. Cola com o Mano Joe e vamos nessa! E aí galera do canal do Mano Joe, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e eu já lhes faço essa pergunta. Seria a humanidade a grande fraqueza dos feiticeiros em Jujutsu Kaisen? E seria a individualidade e o próprio ego a verdadeira força que um feiticeiro pode obter, assim como também a próxima evolução tão desejada por Kenjaku? Bom, esse é o tema do nosso vídeo e foi algo que tem batido bastante na minha cabeça, principalmente depois do capítulo 245, com a conversa entre Uraume e Hakari, que relembra exatamente o que Uro Takako falou para o Yuta lá atrás no capítulo 181. Por isso, sejam bem-vindos a mais esse vídeo, muito obrigado a todos que vão deixar aquele famoso like, muito obrigado a todos que estão compartilhando, comentando e se inscrevendo, galera, e também quero deixar aqui a indicação do Naimetun, que tá vendendo camisas de Jujutsu Kaisen, caso vocês queiram usar assim uma camisa minimalista de Jujutsu que tá sensacional, beleza? Os links todos estão na descrição e também os links das matérias e de onde eu encontrei o que vou falar aqui nesse vídeo, vai estar tudo aí embaixo também. Então por isso, vamos direto pro nosso vídeo. Seguinte pessoal, para começar com a nossa discussão, nós teremos que voltar diretamente para o capítulo 181 de Jujutsu Kaisen, onde o Yuta acabou vencendo o Ishigori e também a Uro Takako. E após a sua derrota, a Uro, segundo a tradução oficial pela Panini, diz as seguintes palavras para o Yuta: "É você quem está chegando ao seu limite. Eu vi. Quem transcenderá até mesmo o horizonte do mais forte entre os feiticeiros e espíritos amaldiçoados será aquele que possui um ego absoluto e que não se importa com o resto. Uma calamidade." E no momento que ela fala isso, a imagem que nos aparece é o Sukuna, considerada uma calamidade dentro do mundo de Jujutsu Kaisen. E continuando nesse mesmo capítulo, se vocês repararem, o próprio Ishigori diz para o Yuta que ele é íntegro demais, que ele é muito bom, ele é muito bondoso, e graças a isso talvez aquilo fosse na verdade uma fraqueza para o Yuta. Nada que o Yuta se importe muito, pois ele acabou vencendo aquela batalha. Mas nos capítulos mais recentes de Jujutsu Kaisen, nós vimos que o Yuta, mesmo dando o seu máximo ali, pelo menos o que a gente imagina que seria o seu máximo, ele também não foi capaz de derrotar o Sukuna dentro da sua expansão de domínio e também com alguns nerfs que o Sukuna teve. E daí surge uma grande questão: o que é necessário para transcender? Seria, na verdade, o ego absoluto se importar apenas consigo mesmo, quebrando todos os limites possíveis? Porque quando você corta os laços e apenas se importa consigo mesmo, você está liberto de todas as amarras desse mundo. E dessa forma, talvez você consiga transcender em sua força, porque você já não se importa mais com as pessoas que estão ao seu redor. Você pode simplesmente destruir tudo e acabar com tudo em seu caminho. Falas essas que o próprio Sukuna disse para o Jogo quando ele foi derrotado lá em Shibuya. Então praticamente o que a Uro quis dizer é que você tem que se desprender de tudo e ser completamente livre, não ter laços para se importar e um ego absurdo de si mesmo. Só que nisso nós também ligamos a própria maldade das maldições, que são seres maus e não tem como terem bondade dentro deles. É nisso que nós imaginamos. O Sukuna, ele já não é um humano, ele é um monstro. Algo que nós vamos ver na discussão da Uraume com o Hakari, mas aí eu digo pra vocês, essa liberdade, esse vazio da pessoa ao se preencher apenas com o seu ego, transforma tudo isso em maldade, porque a sua liberdade é uma liberdade que invade o espaço do outro. Não é uma liberdade individualista, mas sim uma liberdade que faz com que você seja o dono de todas as outras pessoas. Você é livre, literalmente falando, para fazer tudo o que você quiser, seja
matar, seja comer, seja um canibal, seja o que for, que na verdade é o próprio Sukuna, o rei das maldições, não à toa, e não só pela sua força, como também pelo seu modo de ver o mundo, onde ele come o que quer, ele faz o que quer, na hora que quer. E detalhe, com qualquer pessoa, porque ele não tem aquele senso de humanidade, onde ele tem que se importar com a outra pessoa, ele não pode machucar a outra pessoa, ele se liberta literalmente de tudo, até mesmo da ética e da moral. Conceitos esses que são necessários para nós vivermos civilizadamente, só que para o Sukuna nada disso serve. Ele é literalmente uma pessoa completamente livre das amarras desse mundo, onde apenas ele importa e apenas isso é necessário para ele continuar vivendo. E aí então nós vamos para o capítulo 245. Onde a Uraume conversa com o Hakari e ela começa a falar para o Hakari que os feiticeiros eles têm um grande problema, uma grande fraqueza, o medo da solidão, o medo de ficar sozinho, ou então a sua própria humanidade, que impede com que eles quebrem as coisas, destruam as coisas. E quando ela diz nesse sentido de destruir, não é só quebrar prédios e tudo, mas também destruir pessoas que estão ao seu redor, passar por cima delas. Então, graças à humanidade, as pessoas acabam se limitando em seu próprio poder, pois elas não podem fazer exatamente tudo o que querem. E já para uma maldição, tudo isso é possível, porque ela não se importa com as vidas alheias. Não importa o mundo ao seu redor, apenas importa o que eu quero, como eu quero e o que vou fazer com tudo isso, assim como Sukuna vive. E aí então, ela olhando para o Hakari, ela diz que o Hakari já não é mais um humano, ele é considerado um monstro, porque ela vê que o Hakari ele não tem esses tracejos assim de humanidade, ele sai quebrando tudo, sai destruindo tudo, ele não liga até mesmo para sua própria vida ali na hora da luta, e por isso ele parte para o ataque de uma forma, vamos dizer assim, bem absurda. E daí que nós vamos entrar nos limites humanos físicos da nossa vida real, baseado também na ciência, para vocês verem como isso também se conecta com essa parte de Jujutsu e como talvez os nossos protagonistas não precisem perder a sua humanidade para seguir em frente. Vai ter um outro conceito filosófico que Jujutsu pode ser que acabe trabalhando, e essa é uma discussão que eu venho matutando na minha cabeça há muito tempo, e por isso eu tô trazendo esse vídeo. Na verdade era para sair antes, mas tá saindo agora. De toda forma, gente, quando eu digo sobre a criação de laços, é uma conexão que o ser humano ele tem para com o outro. Nós, seres humanos, nós somos seres sociáveis, nós necessitamos de outra pessoa, tanto que se nós vivermos totalmente sozinhos, apenas na nossa cabeça, por exemplo, nós vamos virar praticamente igual aquele cara do filme Náufrago, onde ele tenta até mesmo fazer amizade com uma bola, porque ficar totalmente sozinho faz o ser humano beirar a loucura, porque nós somos seres sociáveis, nós precisamos de conexões, não só físicas e tudo, mas também sociais. Somos seres naturalmente sociais. E aqui nós começamos a ver uma diferença entre as maldições e os próprios feiticeiros, ou até mesmo humanos, porque as maldições, elas não precisam das outras para sobreviver, elas não ligam para as outras, elas vivem em decorrência apenas do seu próprio ego, enquanto os feiticeiros, eles vivem criando laços, como Gojo sempre tentou criar laços com os seus alunos, com o Geto, o próprio Nanami também criando laços ali com as pessoas ao redor. Nós vemos que pelo lado dos feiticeiros são pessoas que criam laços, empatia, amor, enquanto do lado das maldições é a pura maldade, é o puro ego. E é por isso que eu imagino que o Jogo tenha dito também que as maldições são os verdadeiros humanos, porque eles evoluíram para um outro estágio. Claro, um estágio de força, mas não, por exemplo, um estágio de civilização, embora aos pouquinhos as maldições foram se juntando uma com as outras, imitando praticamente os seres humanos, porque as maldições, obviamente, são geradas dos próprios sentimentos negativos dos humanos. Então as maldições seriam uma evolução, mas algo a mais poderia se tornar. E esse algo a mais é o Ryomen Sukuna, algo que transcende os próprios feiticeiros humanos, né? E também os espíritos amaldiçoados. Então o Sukuna seria essa evolução, né? Segundo o que a própria Uru Takako diz lá no capítulo 181. Então, com tudo isso dito para vocês, agora vamos para a parte da ciência sobre os limites humanos. Eu fiz uma breve pesquisa sobre os limites da força física de um ser humano. E você
vai perceber como isso se conecta ao Sukuna e também à história de Jujutsu Kaisen, e como essa quebra de limites é possível por causa do ego do Sukuna e por causa dessa parte dele se desprender de tudo ao seu redor. E bom, gente, aqui eu trago para vocês uma das falas do professor Vladimir Zetrovsky, professor de cinesiologia, que fala um pouquinho sobre a força humana. Diz ele que qualquer ser humano comum é capaz de, numa sessão de treino, utilizar 65% de sua força absoluta, enquanto um atleta treinado é capaz de elevar essa marca a 85%. E aí eu também vi alguns vídeos do canal Nerdologia, que tem o professor Átila, onde ele fala sobre a força humana, o que nós podemos fazer com a força humana e tudo. E claro, isso baseado ali muitas das vezes na parte do esporte, principalmente para focar no limite da força humana. Qual o limite do soco que você pode atingir? Será que se você quebrar as amarras do seu cérebro, que você não vai machucar a mão, que nada de ruim vai acontecer com você, que sua vida não corre risco, que o seu cansaço não existe mais, será que você conseguiria atingir um nível ainda maior de força, por exemplo, no seu soco, mesmo sendo um humano comum? Bom, é isso que é a discussão realmente do que pode se quebrar nos limites da sua mente. É visto ali no vídeo do canal Nerdologia, que eu vou deixar aqui na descrição, as pessoas que foram batendo recorde com o tempo não se deve tanto à evolução humana, e sim a uma chavinha que está dentro do nosso cérebro, aquela que liga a parte de cansaço, fadiga, porque o seu corpo naturalmente, trabalhando aqui com o seu cérebro, faz com que você muitas vezes diminua a velocidade quando você está mais cansado, ou então quando você pode correr algum certo tipo de risco de vida. Enquanto, por exemplo, eu der um soco muito forte, eu posso quebrar a minha mão pode sangrar assim, quebrar tudo aqui, e, por exemplo, eu posso vir a morrer, né, devido ao sangramento e tudo mais. Então, são várias possibilidades que a gente pode imaginar aqui. E qual é essa conexão aqui que eu posso fazer com o Sukuna? Bom, o Sukuna quebrou todas essas limitações. E se lembrem, onde está gravada as técnicas amaldiçoadas? Exatamente no cérebro. Se o Sukuna quebra todas essas limitações e consegue imaginar, ele consegue ter ali uma mente muito lúdica e fantasiosa e até mesmo se libertar das amarras do próprio mundo, automaticamente ele vai quebrar todos esses limites. E como Jujutsu Kaisen é um mundo fictício, naturalmente o Sukuna não iria morrer nesse processo por ele ser, é claro, muito forte. É nesse ponto que eu digo pra vocês, a quebra de recordes, o que é abordado ali no vídeo do Nerdologia, nos traz muitas coisas legais, como antigamente, né, o pessoal achava que não era possível fazer tal coisa no esporte, e aí uma pessoa foi lá e quebrou esse recorde. Isso faz com que ligue uma chavinha na mente de outras pessoas imaginando, opa, aquilo realmente é possível. Então agora as outras pessoas passam a quebrar os recordes por acreditar nisso. Se um fez, o outro também pode fazer. Através disso a humanidade vai evoluindo, principalmente por causa da parte mental. Ao ver uma pessoa conseguindo algo, você imagina que você também pode conseguir, por mais difícil que seja. Dessa forma, a gente quebra essas limitações assim da mente e começa, vamos falar assim, a transcender, entre aspas. Só que o que acontece com o Sukuna é algo muito a mais, porque ele basicamente se torna como se fosse uma maldição, embora seja um feiticeiro, um objeto amaldiçoado. Ele quebra todos esses limites, e quebrando todos esses limites, usando seu cérebro, destravando todas as suas chavinhas, ele basicamente é como se ele usasse 100% do seu cérebro, num exemplo bem chulo aqui que eu posso utilizar, entende? Da mesma forma, talvez tenha acontecido com o Satoru Gojo, mas por que ele não foi capaz de chegar ao máximo, ao nível do Sukuna, provavelmente, né, o seu nível de força, e até mesmo derrotá-lo? Talvez porque os seus laços, o que lhe prende nesse mundo, fossem limitadores, assim como é para todos os feiticeiros, e por isso que as maldições cada vez mais elas se tornam mais fortes, e por isso na Era Heian elas eram absurdamente fortes, porque não tinha ali um controle sobre elas, e ali os feiticeiros evoluíam. Só que depois que o Tengen ele toma conta de tudo aquilo e evita que as maldições evoluam, os feiticeiros também degridem, tanto que diminui a sua quantidade e também a sua força. Se a gente olhar assim na Era Moderna, embora tenha muitos feiticeiros ali fortes realmente, Yuta e tal, não é desconsiderando nenhum deles, a gente percebe que o pessoal da Era Heian, eles eram muito mais ferozes. Por quê? Porque eles não tinham aquele limitador ali que dizia pra eles, ó, eu tenho medo de morrer, esse tipo de coisa. Era a lei do mais forte. Então eles eram acostumados a se adaptar para lutar com essas maldições e até mesmo com feiticeiros muito fortes. Então a gente vê ali que provavelmente a humanidade é a grande fraqueza dos feiticeiros. A empatia, o amor, o carinho, se apegar, proteger
proteger as outras pessoas faz com que os feiticeiros eles não consigam dar o seu máximo, assim como é com muitos heróis contra vilões. Os vilões não se importam se eles machucarem as pessoas ao redor, mas os heróis se importam pra caramba. Então a gente vê essa distinção em Jujutsu, só que de uma forma talvez melhor, porque trabalha ali maldição e não vilão em si, mas sim uma maldição mesmo, que é um ser para ser ruim de verdade, enquanto nós temos ali os humanos, que podem ali carregar traços de monstros, demônios e tudo, né? Podem ser pessoas muito ruins, mas que ainda assim carregam um pouquinho de empatia, humanidade e tudo, que querem ser sempre seres sociáveis. E por isso talvez essa seja a grande fraqueza dos feiticeiros, e essa é uma discussão que eu acho muito interessante de abordar. Mas e aí vocês param para pensar e me perguntam, então como os feiticeiros podem combater isso sem perder a sua humanidade? Bom, através do que o próprio Sukuna diz para o Itadori na batalha, que aquele senso inabalável, aquele dever que ele tem, aquela vontade, aquele desejo, aquela motivação, que é algo trabalhado muito em Shonen, seja a chave para tudo isso. Um desejo muito forte, um desejo de proteger tão forte quanto aquela pessoa que tem um ego absoluto. Talvez essa seja a chave para batalhar contra o Sukuna, na chave ali de ideais entre Itadori e o próprio Sukuna, e é como eu acredito que Jujutsu pode se encerrar, através da batalha desses ideais em si, não de poder, mas sim de ideias. E através dessas ideias, é claro, a gente vai ter uma batalha, todo normal, e papapá, e a gente pode ter o encerramento de Jujutsu com essa mensagem, dizendo que aquele desejo muito forte fez com que os feiticeiros conseguissem derrotar até mesmo o Rei das Maldições. Essa é uma possibilidade, caso o Sukuna perca no final. Se ele ganhar no final, o Gege Akutami praticamente vai ter dito assim pra gente: olha, o que importa de verdade, pelo menos no mundo Jujutsu, é ter um ego completo, ser individualista, não ligar para as outras pessoas ao redor, porque isso sim de verdade faz você quebrar todos os limites de ética, moral, empatia. As pessoas nada importa, apenas você importa. Dessa forma, você acaba destruindo tudo ao redor. Enquanto pessoas que criam laços, elas criam também limitações, coisas que te prendem para simplesmente você não conseguir expandir ao máximo todas as suas habilidades. Então, vamos ver o que Jujutsu vai trabalhar, né? Não sei se o Gege pensou nisso, e se pensou também, sei lá, né? De toda forma, eu achei um vídeo interessante e eu gostaria muito de abordar esse assunto, é por isso que eu trouxe ele. O Mano Joe aqui está vazando, até um próximo, te aguardo, beleza? Um beijo no coração e tô indo nessa.